Tá bom. Bom dia, Crone, bom dia. Muito bem, muito bem. Yeah! Muito bem, muito bem, muito bem. Uhul! Vamos morrer, gente! Agora ficou engraçado. O William disse, vamos rir, aí eu ouvi morir. Morir de rir. Quem está quase morrendo é o saber do riso. Gente, eu queria, antes de começar, ter uma noção do que está acontecendo, porque, tudo bem, o saber do riso ele pode, como é que se diz, ir diminuindo o interesse e ficar do jeito que está atualmente. Eu, por mim, acordo sempre, Ludian aí, muito bom. Mas eu gostaria de saber por que acontece. Essa coisa virtual é uma coisa meio estranha que você fica sem saber como é que está o conjunto da coisa. E aí eu queria saber se você tem percebido em torno do... Vamos desligar o microfone, que está dando interferência. Eu queria saber o que vocês têm percebido nos outros grupos, se tem alguma, como é que se diz, se está diminuindo o interesse, porque a gente já tem uma certa idade, a maioria aqui, e eu já passei por outros grupos de outras coisas. Então, por exemplo, um grupo de caminhada que eu frequentava, tinha um líder. E a mesma coisa, tinha até 2 líderes. A partir da atividade dele, começaram a surgir outros, como é que se diz? Eita, ferro! Outros dirigentes de grupos de caminhada, outros guias de grupos de caminhada, e formavam novos grupos, sendo que o grupo deles nunca ia aumentando, apesar que já tem uma limitação natural. Sempre ia renovando, mas não aumentava o volume. E é uma coisa que eu quero ver se também não está acontecendo no Yoga do Riso. Isso eu acredito que se dê pelo seguinte: o Sandro tem uma capacidade de agregar, tá? Mas se não houverem outras lideranças que agreguem tanto quanto, o movimento como um todo, as pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem. E aí a coisa, de repente, não chega ao nível que a gente gostaria. Pode abrir, Délia. Não, eu tenho uma ideia, pode ter várias causas, né? A primeira é o horário, que às vezes tem muita gente que não consegue começar tão cedo. Mas não vamos falar do saber do riso, não. Vamos falar do geral, Délia. É isso que eu queria saber. Tá. Não, então... Você tem uma noção se, por exemplo, o Clube do Riso... Para mim, o Clube do Riso é o maior evento que tem depois do próprio curso do Sandro. Porque o curso do Sandro ele consegue, lá pelos meios de marketing digital, captar bastante gente interessada. Se as pessoas permanecem praticando, a tendência é que o Clube do Riso reflita isso. Aí eu queria saber se você sabe se o Clube do Riso vem mantendo a audiência, se está aumentando. Sobre isso eu não consigo, porque eu não participo muito das sessões. O que eu escutei, em todos os casos,
é que a gente precisa atrair mais pessoas para as sessões que sejam leigas, que nunca tenham praticado. Muitas vezes, a maioria dos que estão são os próprios líderes, né? Então, eu sinto que nos falta, como se colocou muitas vezes, em muitas reuniões, atingir pessoas de fora. Passar essa indicação de que existe esta ferramenta gratuita, online, para que todo mundo possa praticar. E isso não está se atingindo, é só isso, né? Não, E aqui, por N questões, não sei. Não, Passo a palavra. Não, tudo bem, cara. Na verdade, você vê como é que é importante a participação. Você acabou me chamando a atenção para uma outra coisa. A gente realmente precisa atrair pessoas de fora para que o movimento cresça. Mas vocês percebam o seguinte, até mesmo entre os líderes, a gente não consegue concentrar uma participação efetiva. Qual o grupo que tem uma participação que haja um aumento de líderes? Vocês têm notado alguma coisa disso? Ou seja, então, na verdade, não existe um grupo que consiga concentrar o interesse dos líderes. Assim, ó, eu participo das mentorias do curso de terapia que eu participo. Tem mais no grupo do WhatsApp tem mais do Telegram tem mais de 500 inscritos, mas não passa de 20, 24 que estão nas mentorias. Uma ideia. Cara, e você vê o seguinte, o curso de mentoria é um curso. Imagina. Entendeu? Eu quero saber, quando acabar o curso, se naturalmente as pessoas vão permanecer. Porque senão é isso que eu estou querendo discutir, porque agora eu vou contextualizar e vou entrar no que a gente se propôs a fazer isso. William, só posso te dizer que as pessoas estamos todas muito loucas, com muitas coisas, com muito tempo, com muito pouco tempo. E então estamos, sabe, é muita oferta e pouco tempo. Então eu não sei se passa por aí. Não tem como seguir. E, aliás, o ser humano é palito de fósforo. Começa, dá aquela chama, e depois apaga. Essa foi uma metáfora que me deu uma vez uma amiga coordenadora de grupo espírita. Não sejam palito de fósforo. E não somos, porque começamos com muito entusiasmo e por alguma coisa vamos abandonando no caminho e aí depois entramos em outra, somos outra vez palito de fósforo e depois não tem como. E hoje, com essa oferta tão grande de muita coisa para fazer, está complicado porque o tempo cada vez é menor. Até no relógio que marca 24 horas, não são as 24. Então, gente, vou ficar sem câmera, mas estou aqui, depois eu ligo de novo. Bom dia, Sumiu Marcelo. também, sumiu minha foto, porque troquei de celular, então estou assim, bem anônima. Bom dia, bom dia. Diga, meu nobre, bom te ver novamente. Muito bom, muito bom. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o Dia Nacional do Riso. Não sei se vocês falaram no começo, mas hoje é o Dia Nacional do Riso. Sabia, William? Eu não. Você vê, cara. Hoje é o Dia Nacional do Riso. Então, mas falando sobre o que... Feliz dia a todos. Falando sobre o que você estava falando, cara, eu acho que é muito claro, né? Nós tivemos uma curva ascendente de um pico muito grande, porque estávamos em pandemia, trancados em casa, e não tínhamos para onde ir, então era muito fácil. E hoje está abrindo tudo, né? Então, a tendência agora é esvaziar a sala de Zoom, os eventos online, e vai ficar quem se acostumou a esse formato, né? E agora é a hora de começar a sair para as praças, para os parques, começar a encontrar com as pessoas, né? Então, eu acho que o principal é isso.
nós estávamos precisando de uma volta a um novo normal, né? E é muito claro que as salas de Zoom vão se esvaziar, mesmo que eu tenha entrado em salas que estão cheias, né? Mas tem algumas que esvaziam. Por exemplo, hoje, sábado, essa hora, imagina, hoje aqui em São Paulo, acabou de abrir um sol, as pessoas vão para o parque. As pessoas que não vão querer ficar em casa, no Zoom, no computador, né? Muita gente trabalha durante a semana no computador, se ainda se continua no home office, né? Imagina, as pessoas estão querendo correr para o parque, descer para a praia, ir para a montanha, ninguém quer ficar conectado. Então, eu acho que quem ficar tem os dois caminhos agora, né? O presencial e o online, né? E agora a curva está descendendo, né? A curva está descendendo das pessoas que entram nesses eventos, né? A maioria dos eventos formais, assim, que eu tenho participado, eu tenho visto que tem baixado muito. E é normal, porque as pessoas cansaram um pouco da tela, né? De ficar com o olho na tela, assistindo coisas no computador. Muita gente só faz no telefone, cansa a cabeça. Então, agora vem uma nova etapa onde a gente tem que utilizar muito a criatividade para cativar os seguidores, as pessoas interessadas. Mesmo você falou, o esquema do Sandro, o marketing digital. O marketing digital também hoje está se renovando o dia a dia. Por quê? Porque as pessoas já se cansaram de ver sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, agora a criatividade valendo forte, né? Com assuntos bacanas, juntar várias pessoas. Tem que ter um jeito de cativar as pessoas, é isso, né? É a criatividade agora. Marcelo, muito obrigado pela tua participação, porque você conseguiu me esclarecer e realmente tem outros aspectos, porque parece que o pessoal está muito doido. Porque, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo você falar o Brasil saindo para a rua, eu estou vendo a China fazendo novamente contenção, a Europa também preocupada, mas o que é mais importante nessa história toda é exatamente o que você falou com relação a você ter as duas possibilidades. Eu acho que a gente deveria aprender a utilizar as duas dinâmicas, porque a conexão virtual mostrou que eu posso estar em contato com você que está em São Paulo, eu não estaria falando com a Délia, que está lá em Torres, e o Rony está em outra cidade, então é um desperdício você desprezar isso, mas existe essa necessidade de ir para o presencial. Bom, total. Mesmo o clube do Malancataria, ele continua cheio. Lógico que o clube é do Malancataria, né? Mas é isso, a criatividade, tentar buscar assuntos bacanas, inovar, né? A gente descobriu uma nova ferramenta e agora vamos lidar com ela. Mesmo as crianças, né? Na escola, por exemplo, as crianças já não estão tendo mais aqui no Brasil aulas online, né? Poucas escolas estão se mantendo no online, né? Podemos voltar? Podemos, mas também já faz quase 5, 6 meses atrás nós tínhamos um Delta novo chegando aqui, e aqui se você sair na rua de São Paulo está normal, a vida está normal. Eu moro num lugar que é assim, que tem muito bar, tem muita noite, movimento noturno, e as pessoas estão indo fazer vida normal. Bom, eu estou, na verdade, eu não sou tão criativo, talvez ainda não tenho rido o suficiente, mas o fato é que eu estou muito focado na questão da associação, porque eu vejo o riso, cara, eu respiro o riso o resto de dia que minha filha me deixa, entendeu? Então, eu tenho 1000 projetos pessoal, tenho projeto de associação, tem projeto para a rua, e o da associação eu acho muito importante porque eu fico sempre vislumbrando a coisa no coletivo. Eu acho que, que não, cara, essa coisa não tem... a gente não vai à frente individualmente se coletivamente a gente também não for à frente. E
quando eu propus a dinâmica de hoje, é porque realmente, dentro do processo, aí eu já vou contextualizar a questão da história, tá? Dentro do processo associativo, surgiu a oportunidade de conversar com o André de Rose, e o André de Rose pegou e manifestou que ele estava pensando em fazer um livro, que ele já estava fazendo um trabalho do yoga tradicional e que queria incluir também o yoga do riso nesse processo histórico. Aí eu disse, pô, meu irmão, isso é uma coisa sensacional, porque todo mundo tem história para contar. E, cara, história para contar é uma forma inclusiva de você pegar e trazer as pessoas para o âmbito de criar vínculos. Então, a história foi mais ou menos essa. Eu propus de chamar as pessoas para... Como é que se diz? Chamar as pessoas para contarem as suas histórias, de forma a elas começarem a se identificarem e participar mais do processo associativo. Então, e por que história? Agora vamos começar a falar de história mais especificamente. A gente, cara, a maioria, muitas pessoas aqui já têm uma noção esotérica, transcendental, de que o que está em cima está embaixo. Ou seja, o que existe na totalidade existe também no individual. E vice-versa. O que existe no individual acaba se refletindo na totalidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente e qualquer parte da natureza são processos, tá? São processos que começam, tem início, meio e fim, aquela velha história. Só que, cara, ninguém começa de repente, tem um iniciozinho lá. E o nosso início, na verdade, nunca foi desvendado. Muitas coisas precisam ser via tona para que as pessoas que estão chegando agora, conforme eu, Rony, a Val não sei exatamente, mas a Adélia também, nós somos muito recentes nesse movimento. O Marcelo Ludian tem toda uma história que eu gostaria também de ouvir, porque é necessário, a gente está com a intenção de incluir a risoterapia e a palhaçaria dentro do grupo da associação, a gente tem que saber essa história também. Então, contar essa história eu acho uma necessidade, não só por criação de vínculo, mas também por uma questão da gente saber de onde veio. Porque, por exemplo, o André de Rose, que é uma pessoa que está super dedicada à associação, ele tem questões a serem tratadas, que as pessoas façam um reconhecimento de quão antigo ele é nessa praia. Por incrível que pareça, o Sandro, aqui no Brasil, não é tão antigo. A história começa antes do Sandro. Então, a gente precisa conhecer isso até para falar com mais propriedade quando for falar de yoga do riso no Brasil. E você vê que coincidência, Marcelo Ludian acabou de trazer para a gente que hoje é o Dia Nacional. Se é o Dia Nacional, como é que é o dia? Você vai comemorar o Dia Nacional, você não sabe nem quando é que começou a história do riso aqui no Brasil, pô? Entendeu? Como é que foi essa história de yoga, de riso? Como é que é isso? Se o Marcelo, o André não vai poder, porque o André está num momento de, como é que se diz, de vida, que ele virou população rural, ele está lidando com a terra, então ele 5 horas da manhã vai capinar, fazer um montão de coisa, e onde ele está não tem sinal. Se o Marcelo Pinto vier aqui, vocês vão ver a riqueza de coisas que existem em torno do yoga do riso. E aí eu vou deixar espaço para alguém falar, contar a sua própria experiência, porque aí é que está, é um processo. Então, o Rony pode falar como é que foi a história dele, o que ele já sabe, o que deixa de saber. Eu posso contar a minha história.
Então, e, aliás, eu acho que eu vou até fazer isso. Eu vou contar o que eu já vi do yoga do riso na questão histórica. Quando comecei com yoga do riso pelo computador, pesquisando yoga, não sei o quê. Daqui a pouco veio o nome yoga do riso. Yoga do riso, eu sou instrutor de yoga. Que negócio diferente, e riso também é uma coisa que me atrai. Eu fui pesquisar, dei de cara com Madame Kataria. Na época, só tinha os vídeos dele em inglês. E aí o meu inglês é meio fraco, coisa e tal, mas eu comecei, cara, eu gostei tanto da ideia que eu comecei a... Como é que se diz? A Val está me perguntando isso, que ano? Deve ter sido uns 3 ou 4, uns 4 anos atrás. E aí eu comecei a rir sozinho, rir do vídeo do Madame Kataria. Ele, inclusive, tinha um vídeo dele que ele falava sobre rir sozinho. Aí eu comecei a rir sozinho, e aí depois comecei a pesquisar aonde é que tinha yoga do riso no Brasil, curso de formação de yoga do riso no Brasil. E aí vi que tinha aquelas mulheres de Belo Horizonte, mas a essa altura do campeonato já também eram só cursos que já tinham acontecido, não tinha mais curso em andamento. Eu disse, não consigo fazer esse negócio. E aí fiquei pesquisando durante um tempo e descobri que o Maurício Salem, que era um instrutor de yoga que eu também já conhecia, porque ele mora no Rio de Janeiro, eu já conhecia ele, eu descobri que ele também falava de yoga do riso. Só que aí, olha só o drama, ele não tinha um curso de formação já formatado. Ele começou a dar essa aula de yoga do riso para o curso de formação de yoga tradicional dele, que eu não me interessava, porque eu já era instrutor de yoga, eu não ia fazer outro curso de formação de yoga para saber o que era yoga do riso. E aí ele falou, não, calma, cara, lá em São Paulo rola mais, que lá tem uma dinâmica maior, que era por conta do André de Rose, que o André de Rose já vinha de uma história em São Paulo, fazendo nas empresas e tudo mais. E isso eu estou procurando yoga do riso. Cara, a gente vai se aprofundar nessa história. Aí, cara, eu esperei mais de ano. Eu esperei mais de ano por isso. Chegou um momento que foi ofertado, porque eu vi vivência no Rio de Janeiro, de yoga do riso. Opa, não é curso, mas é vivência, eu vou lá. Aí cancelava por falta de interessado. Umas 2 ou 3 vezes, isso era um período de 3, 4 meses para fazer uma tentativa e não rolava, até que aconteceu um curso, porque o Maurício Salem teve a genial ideia de fazer o seguinte: eu vou fazer o curso dentro da minha formação, mas vou abrir também para quem quiser de fora participar. E aí, resultado, eu me inscrevi no curso, foi o primeiro curso, eu não sabia, mas foi o primeiro curso do Maurício Salem no Rio de Janeiro de formação de yoga do riso. E aí já começa uma complexidade da coisa. Tá? E eu vou dizer por quê. Porque eu fui fazer um curso de yoga do riso, ainda não tinha me dado conta de que não seria o curso tradicional do Madame Kataria, e fui lá fazer. Aí, cara, chegou lá, o curso foi muito bom, muita teoria, o Maurício Salem é excelente em teoria, ele lida com faculdade, ele lida com formação, ele é pedagogo. E eu peguei, fiz o curso, e o curso foi rico pra caramba, porque, você vê, estava o André de Rose e o Marcelo Pinto. E, eu achei aquilo o máximo, né, cara? Eu não esperava que o Marcelo Pinto fosse aparecer, e fiz o curso. Só que, cara, aconteceu uma coisa que eu achei meio estranha. Eu não consegui vivenciar a potência do riso.
cara, eu achei que eles, bom, tá, foi legal, eu ri, eu sei toda a teoria, mas eu não estou vendo nada de diferente. E aquilo me deixou uma certa frustração. Aí eu disse, bom, vou continuar, eu fiquei meio sem saber o que fazer, eu vou continuar pesquisando yoga do riso. E aí aconteceu, porque aí pesquisando eu soube do curso do Sandro, só que os cursos do Sandro era Salvador, Recife, Santa Catarina, não tinha no Rio de Janeiro. Novamente, eu nesse drama. Aí aconteceu a pandemia, aconteceu o primeiro curso online. Lá estava eu, fiz o curso, aquele que fica lá o tempo inteiro, e logo depois eu acho que a formação que participou a Lourdes e tudo mais, talvez tenha sido o primeiro curso de formação de líderes online. Lá estava eu junto. Agora, por que eu falei que tinha algumas nuances na questão do curso que eu fiz junto com Maurício Salem? Porque eu percebi que foi comentado que havia uma questão com relação ao curso do Madame Kataria. E aí depois eu me dei conta do seguinte, que eles não estavam fazendo uma formação de líderes do yoga do riso tradicional que a gente conhecia. Tá? Eu não sei se na época, e aí é uma coisa que a gente precisa tomar conhecimento, se eles já tinham, se o André de Rose, porque hoje em dia o André de Rose é professor, ou seja, ele pode formar líderes de yoga do riso de acordo com a metodologia do Madame Kataria. Não sei se é do interesse dele, mas ele pode. Não sei se na época que eu fiz o curso, se ele já podia, se eles já podiam. Mas o fato é que eles fizeram e não tem nada demais, porque não tem nada que legalmente regulamente isso aqui. Então, não tem nada de legal. Então, o Marcelo Pinto não. E é interessante, porque havia a presença do Marcelo Pinto. Então, talvez tenha sido uma forma de adequar a formação que foi feita pelo Maurício e pelo André, mas que o Marcelo Pinto também participou. Então, você vê que a coisa já estava tentando acertar uma coisa que existiu, que aconteceu pelas características que aconteceu aqui no Brasil. De que eu estou falando? Que o Maurício Salem e principalmente o André de Rose, eles eram instrutores de yoga e, lógico, todo mundo conhece o riso. E começaram a aplicar o riso dentro do yoga muito antes do yoga do riso chegar no Brasil. Então, isso acabou criando uma situação, assim, no mínimo diferente. E é disso que a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar para a gente não seguir com essa diferença, para a gente seguir um caminho único. Agora, já falei para caramba, vou abrir espaço para cada um contar a sua história ou comentar o que eu falei, porque é importante também que a gente comente. Oi, posso falar? À vontade, Val. Você também acho que tem história para contar. Mas vê, né? Eu imaginava que tu já estava nessa estrada há mais tempo, mas então eu fiz o curso antes de ti. Sim, cara, na verdade... Não, mas é que assim, a tua história é meio híbrida, né? Sim, aí é que está. Olha só a coisa. Eu acho que está completando 1 ano e pouco que eu fiz o curso do Sandro. E o curso do Maurício Salem, eu acho que eu fiz há uns 6 a 8 meses antes do curso do Sandro. Deu uma travadinha, não sei se foi a tua internet ou a minha. E 1 ano antes eu estava procurando. Mas é legal, né? É legal. Qual foi o teu ano, Val, que tu fez? Não, olha só.
A minha história com o Yoga do Riso começou no final de 2019, tá? Eu nunca tinha, quer dizer, não vou dizer que nunca tinha ouvido falar. Eu estou morando aqui no interior, né, em São Francisco de Paula, interior do Rio Grande do Sul. Eu estou morando aqui já faz quase 10 anos. Quando eu morei em Porto Alegre, eu fiz biodança, né? Na verdade, até muito antes, eu fiz biodança lá na década de 80. Então, muita gente da biodança tem vínculos com outras terapias, outras atividades e coisa, né? Então, eu me lembro que quando eu morava em Porto Alegre, uma ocasião eu vi num jornal um anúncio que ia ter uma atividade de yoga do riso e eu achei aquilo curioso. Mas, no fim, não consegui me organizar, não consegui participar. Então, ficou só assim, né? Lá no baú, né? No baú das coisas. E aí, no final de 2019, tipo assim, olha, eu acho que foi no finzinho de novembro de 2019, eu estava assistindo uma palestra de uma outra coisa, sei lá, deve ter sido alguma coisa de terapia, alguma coisa assim, e daqui a pouco entrou uma maluca, sabe? Uma doida, assim, porque o jeito que ela entrou, sabe? Entrou na conversa assim, porque eu conheci o Yoga do Riso e a partir da manhã eu vou começar a dar sessões todos os dias na internet, final de 2019, antes da pandemia. E aí eu pensei, interessante isso aí, né? Eu estava passando uns dias em Porto Alegre, cuidando da casa de uma filha que tinha de viajar, né? Sabe, sem nada a fazer mesmo, pensei, vou ver que negócio é esse, né? Aí eu participei da primeira sessão, que ela deu de 40 minutos, né? E mais chorei do que ri. Eu não conseguia rir, eu chorava. E aí, sabe, mas aí eu pensei, não, mas esse treco tá legal, sabe? E ela começou a fazer, ela fez 40 dias seguidos, na verdade ela fez mais, eu acho que ela fez 2 meses. Era a Miriam, não sei se vocês ouviram falar, ela é de São Paulo. E então, nossa, e eu, sabe, no segundo dia, e não é o meu tipo, eu sou meio fogo de palha, que nem a Adélia estava falando, né? Eu tenho muito isso. Mas eu achei tão legal, eu me senti tão bem, que eu fui participando, e eu fui, acho que a mais fiel das participantes daquele trabalho da Miriam, tanto que a gente se fala até hoje, né? E aí foi muito interessante, porque aí, todo mês de dezembro, aí quando foi chegando o final de dezembro, eu disse para a Miriam, eu acho que eu vou fazer uma coisa que vai me fazer bem, porque eu ia passar o ano novo sozinha. Aí eu disse para ela, eu vou começar a rir em 2019, só vou parar em 2020. E aí eu fiz isso, sabe? Então, eu acho que eu já estava bem no clima da coisa. Aí, lá para o início de janeiro, que foi muito curioso, porque aí eu comecei a pensar, mas esse treco aí tá legal, eu acho que eu ia gostar de fazer isso, sabe? De coordenar sessões, de me envolver com isso, porque eu já fiz o curso e trabalhei um bom tempo com terapia comunitária, não sei se alguém daqui já ouviu falar. Sim. E eu acho muito legal a terapia comunitária. Mas aí eu tinha algumas coisas assim, eu sentia falta de alguma atividade que puxasse para a alegria. Porque a terapia comunitária, ela puxa também, né? Porque a gente começa a atividade com brincadeira, a gente incentiva as pessoas a trocarem assim, experiências sobre como superar dificuldades, mas o foco, em última análise, acaba sendo as dificuldades, né? E aí eu achei muito interessante o yoga do riso, o foco ser o tempo todo na risada, na brincadeira, nessa coisa mais leve, né? E aí, então, eu já sabia que uma conhecida de um outro grupo de estudos e coisa, que ela já tinha falado que ela era do yoga do riso. Aí, lá por janeiro de 2020, eu falei com ela e perguntei se ela sabia de alguma formação. Mas sabe aquela coisa, quando a gente... Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu me lembro direitinho do meu diálogo interior, assim. Esse curso deve ser muito caro, esse curso deve ser muito longe, vai ser muito difícil de fazer, sabe? Aquele monte de objeções. Aí parece assim que o universo resolveu me dar uma cacetada nas minhas objeções, porque essa minha amiga, a Lúcia, ela mora em Passo Fundo, aqui interior do Rio Grande do Sul. E aí, acho que foi assim, no início de fevereiro, o final de janeiro, início de fevereiro, teve um curso em São Paulo e veio o Xavier, veio da Espanha. E a Lúcia fez a formação, fez uma formação, ela fez com a Ana Banana também,
mas ela fez uma formação com o Javier, né, lá na Espanha. E aí o Javier, quando veio para São Paulo, marcou com a Lúcia um curso de líderes em Passo Fundo. Eu pensei, não, aí é brincadeira, né? Eu, com um monte de parente em Passo Fundo, não precisava nem me preocupar com o hotel, era só me preocupar com o ônibus, né? E aí eu pensei, não, eu vou, né? É para eu ir, tem que ir. Aí foi assim, realmente, tudo. Não foi tudo que eu esperava, foi muito mais do que eu esperava. Foi assim, eu me comovo de me lembrar de tanto que eu gostei, de como eu me senti bem. E aí, vê só, né? Isso no meio, assim, no começo para o meio de fevereiro. E aí, aí eu ainda estava em Porto Alegre, ainda consegui reunir uns amigos, fiz uma sessão presencial em Porto Alegre de Yoga do Riso, e aí entrou a pandemia. Aí eu vim para a minha cidade, né, para São Chico, e fiquei aqui trancada sozinha. Vocês lembram aqueles primeiros dias da pandemia como foram angustiantes para todo mundo, né? Não tinha como, naquela incerteza, aquela coisa. E aí entrou o Yoga do Riso online. Nossa, aí eu fui de cabeça, né? Então, essa é a minha história, né? Também é bem recente, começou em 2019, mas eu sou muito grata e eu adoro, né? Eu adoro Yoga do Riso. Agora, a gente inventou um grupo, né, que a gente chama de Manas do Riso, que a gente, no momento, a gente está com quatro membras, que a gente se faz rodízio para o horário das 6 horas, porque aí a gente mantém a sala das 6 horas de 10 minutos aberta sempre, de segunda a segunda. Então, assim, diga. Manas do Riso, são duas coisas, cara, que me chamaram a atenção na tua fala. Uma, com relação a instrutores internacionais, que eu não sabia que você tinha feito curso com o Javier também. Sim, eu fiz só com ele. Eu fiz presencial com ele. Caramba! Você vê, né, cara? É um plus na tua vida do riso, ter feito com o Javier. E tem a questão da Ana Banana, e você vê, a gente tem um vínculo com o pessoal de Portugal que eu estou achando bem legal, porque talvez eles venham até participar da tal da associação. Vocês vão perceber que eu vou estar sempre puxando para essa coisa da associação por conta da importância que eu dou para isso. Tá? Se alguém não achar isso importante, se manifesta mais. E a outra coisa é justamente as Manas do Riso. Porque, de alguma forma, pelo fato de serem 4 pessoas atuando com certo vínculo, a Ardélia também tem vínculo, está com um vínculo bem forte com a Tânia e com a Annelise. Talvez vocês tenham uma noção maior do que está acontecendo. E com o Pedrinho, né? Com o Pedro. O Pedro, cara, como é que se diz? Eminência parda. Ele fica ali por fora, não aparece tanto, coisa e tal. É um cara que eu estou querendo trazer, porque eu acho que ele tem maior potencial, um marqueteiro, né, cara? Então, mas eu falo porque você vê, tem um grupo de 4 e outro grupo de 3 mulheres com mais um cara. Esses grupos ainda não estão atuando junto. Vocês poderiam estar protagonizando uma situação de, como é que se diz, de atrair pessoas e de melhor informação. Eu acho que o fato da gente não se conectar de forma coletiva faz com que a informação fique meia, como é que se diz? Meia um grupo aqui, um grupo lá, você vê. Tem o Labir, tem o Saber do Riso, tem Classificados do Riso, cada um com um objetivo diferente e a gente não fala de forma coletiva. Então... William, olha só, desde que eu entrei para o Yoga do Riso, eu estou sempre convidando pessoas, eu estou sempre divulgando, eu falo para meu pessoal do aleitamento, pessoal da saúde mental, porque eu tenho mundaréu de tribos, né? E eu penso assim, eu acho que eu tenho um amigo
que ele sempre gosta de falar que a gente precisa trabalhar com atração, né? Então, que a gente pode fazer isso, divulgar, falar, convidar, mas a gente não tem como obrigar as pessoas a participar. Então, quando é o tempo da pessoa, ela vai entrar. E a outra coisa que eu queria te dizer... Não, William, deixa eu só... Oi. Isso aí que você está falando é de um outro aspecto. Eu estava falando dos líderes, porque, teoricamente, os líderes já estão atraídos, já têm interesse, têm conexão, mas por que não estão conversando entre si de uma forma mais efetiva? O que você está falando está certo. A gente não pode obrigar ninguém. Mas essas são as pessoas de fora. Essa é uma outra etapa de somar no movimento. Entendeu? Sim. Mas, William, eu acho que os líderes estão conversando. Alguns estão fazendo projetos, né? A Gal, por exemplo, tem uma colega com que trabalha, as meninas no Nordeste. Eu acho que nós não ficamos sabendo, às vezes, dos projetos. Muitas trabalham em duas, fazendo coisas. Então, quando a Val terminar, eu vou contar a minha história, ou se tem mais alguém que quer. Não, eu só quero concluir que a ideia das manas foi uma coisa que surgiu espontaneamente, apenas com o nosso foco é apenas o horário das 6 horas, porque é uma mais cheia de compromisso do que a outra, e aí, mas a gente gosta tanto do horário das 6 horas que a gente se uniu com esse objetivo, né, para o horário das 6 horas se manter, e ninguém precisar se preocupar, porque aí a gente deixa lá na divulgação que sempre tem o horário das 6 horas, e nós, entre nós, nos organizamos para cuidar dessa parte, tá? Então é isso, eu passo a risada para a Adélia. Passa a risada, é ótimo. Não sei se alguém mais quer se manifestar. Eu estou no celular e não vejo toda a tela, se tem mãozinha levantada. Não, eu queria contar um pouquinho a minha história. Eu acho que vocês já sabem, né? Eu passei... Em 2019, passei um tratamento de câncer, fiquei bem quietinha e logo em seguida tive que ficar bem quietinha porque entrou a pandemia. E aí, quando entrou a pandemia, eu já tinha conhecimento de riso, porque todos vocês sabem que eu já fiz uma formação na Argentina, na escola, La Risa e la Salud, que eu já trabalhava com vivências para levar alegria. Não falava riso, mas era a fábrica de endorfinas, oficina da alegria, DNA da felicidade e outros. E aí eu senti necessidade eu tenho uma ferramenta incrível com exercícios que posso fazer uns videozinhos curtos no Instagram e levar para as pessoas alguma coisa divertida que levante o imunológico. Eu senti a necessidade de levar alguma ferramenta para a pessoa trabalhar o seu sistema imunológico e ficar mais elevado. Só que, bom, aí fui buscando outras coisas e em um curso estava procurando o curso da Combicura, né? Eu comprei o curso de laticínios veganos e me apareceu porque eu queria mais exercícios. Contatei com esse povo da Argentina, com esse casal. Eles estavam em um momento que não tinham como me ajudar, né? E aí, quando comprei aquele curso, apareceu o Yoga do Riso, entrei, vi o curso online, aquele que fica gravado. Digo, tem um monte de exercícios, eu vou comprar isso, vai dar certo, parcelei no cartão, porque naquela época estava com um auxílio doença, né? Parcelei no cartão esse curso que fica online. E depois aí o Sandro até me convidou, porque está acontecendo, nesse momento estava acontecendo o primeiro que vocês fizeram, né, William? E eu não podia nesse momento. Aí, depois, veio minha mudança de Florianópolis para Balneário Camboriú, que estava morando em Floripa, e uns dias antes da minha mudança, eu estava encaixotando coisas e fiz o curso online com ele. Só que eu já tinha contato, eu coloquei no grupo, eu já tinha visto um pessoal e eu coloquei ali, hoje estava procurando um xerox que eu tenho por aí, falando de riso e de yoga do riso, de um jornal que não sei como caiu na minha mão, há muitos anos. E eu participei trabalhando com coisas de riso de
3 vezes participei, mais 2 com riso, né? A outra foi com a apometria quântica. E naquele encontro grande de Porto Alegre, até a Val me disse que ela conheceu a moça Carolina Mello. Eu participei com riso, era a Oficina da Alegria, não me lembro. 2 vezes, 2 anos consecutivos em 2 edições, e fazendo rir assim, eu tenho até um vídeo muito divertido, era no Bam 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 de todas as terapias que estavam no palco e todos gargalhando, e mais de 300 ou 400 pessoas fazendo cascata da gargalhada e exercício do espelho, bom, foi muito show. E o dia anterior, eu acho que participei num domingo, sábado foi a Carolina sobre yoga do riso, que eu fiquei escutando. Eu ouvia algo de yoga do riso, mas depois esqueci de que existia, sabe? E isso foi 2012 em Porto Alegre. Até a Val pode entrar e contar, que ela disse que naquele evento ela estava, mas a gente não se conhecia. Então, é muito louco, porque 2012, há muito tempo atrás, e esta moça, eu não sei, não tive tempo agora de pesquisar, deve ter Instagram e coisa, quando que ela foi formada, com quem ela foi formada, mas se ela é líder de yoga do riso ou ela só fazia parte de coisas de riso junto com alguma outra coisa, não sei muito bem, mas, gente, 2012 é muitos anos atrás, um bocado de tempo, né? Então, essa é um pouco a minha história. E depois, no final de 2020, então, eu participei nesse curso, que estava me mudando, estava bem louca. Eu reciclei o curso, acho que 2021, não sei, alguma oportunidade eu reciclei, porque peguei aquele meio assim, né? Estava em meio das caixas, não conseguia fazer as coisas. E depois, eu estou aqui, não como uma líder de sessões online. Eu pretendo fazer mais coisas presenciais e misturar com todo isso outro que eu fazia e levar a risada, seja yoga do riso, seja risoterapeuta. Pretendo muito aprender. Um dia vou fazer o curso com a Gabriela Moral, lá, de risoterapia, que me interessa muito. E então estou aqui, gargalhando. Vou passar a palavra. Eu acho que agora chegou o Paulo, talvez o mais antigo, só que eu não sei se ele está podendo contar a história dele. Se alguém mais quiser contar, 2012, Délia, provavelmente essa Carolina foi formada pela alemã, me esqueci o nome dela agora, e pela outra psicóloga lá em Belo Horizonte, entendeu? Porque foi quem começou aqui no Brasil, e aí houve um intervalo, porque foi aquilo que eu falei. Em 2012 ela passou, mas quando chegou em 2000, eu acho que eu tive contato com o Yoga do Riso em 2017, 2018. Já não tinha mais nada. Só tinha os cursos do Sandro, que já estava rolando, mas não era. O Paulão está dizendo que, como é que se diz? Que se ele entrar agora, a mulher dele mata ele, porque vai fazer barulho lá na casa dele. Mas eu posso contar um pouquinho aqui. Você pode contar, inclusive, Marcelo, se você quiser, sobre o que você conhece de palhaçaria, de risoterapia, porque está dentro do contexto associativo. Tá? Isso. É uma coisa que eu acho que tu vai ter que ser mais protagonista nessa história, hein? Eu acho que é isso. Eu vou contar um pouquinho, só para agregar a essa linha que você está puxando da associação, que eu acho legal, só para a gente não contar muito a história, porque imagina, cada história de cada um de nós pode levar 2, 3 dias contando história. Mas lógico, como eu tenho uma carreira artística aliada ao riso, com o circo, com a palhaçaria hospitalar, os caminhos têm sido os outros, né? Eu não sou brasileiro, eu venho de uma outra cultura. Na Argentina, a gente tem muito um estudo da comédia. Eu sempre
conversei muito com filósofos e jornalistas que estudam os efeitos do riso, né? Então, os meus estudos, e eles, quando eu comecei a lidar com o riso, eu não tinha conhecimento do efeito psicológico e fisiológico do riso, né? Então, obviamente, trabalhei em cima do fazer artístico, né? Mas quando eu comecei a me deparar com que o riso tinha um poder, principalmente quando eu comecei a ter contato com hospitais, né? E com crianças com câncer e com idosos, eu fui lá para os estudos do Cousin, não sei se todo mundo conhece aqui. Foi um médico estadunidense que foi um dos primeiros que solicitou ter um tratamento através do riso. Norman Cousin, tá? Nos anos 1950. Norman Cousin. Se vocês quiserem procurar, tem muita informação dele. São psiquiatras. Era um entorno de médicos, como o Dr. Madan Kataria. Leite fez o dever de casa. Ok. Como o Dr. Madan Kataria, que eu tenho certeza que o doutor ele também viveu esse movimento, como também hoje a gente pode trocar ideias com o Jeff Bryan, que é um líder da Califórnia, ou o Robert Rivest, que é um líder de Nova York. Então, a minha referência vem de utilizar o riso como uso terapêutico, lúdico, criativo, através da linha de pesquisas deles. Como o Norman Cousins, tem vários médicos em volta dele que avaliaram essa teoria que ele tinha, né? Então, através dele, lógico, vem Henri Bergson, sim? Não sei se todo mundo também conhece o Henri Bergson, sim? Que tem muitos tratados sobre o riso, e aí começam a vir, tem vários filósofos que falaram sobre isso, mas esse foi o caminho que me fez procurar saber mais sobre o riso, né? A mais sobre o lado artístico, de fazer as pessoas rirem, né? Então, até então, nunca tinha ouvido falar do yoga do riso. O yoga do riso chega até mim através do Sandro, do poder de uma pessoa que entende o momento atual, que o momento atual é a internet, o mundo digital, e lógico, me aparece o Sandro, me aparece o Clube do Riso. Lógico, quando a gente escuta falar, quando você está no hospital, vivenciando isso através do tratamento, o palhaço hospitalar, ele acompanha. Não sei se todo mundo sabe, mas ele não faz rir, ele só acompanha. Ele não precisa fazer nada. O palhaço ele pode estar sentado no leito, do lado do paciente, e não precisa fazer absolutamente nada. Ele não está lá para fazer rir. Tá? E aí, lógico, nesse mundo da palhaçaria terapêutica, dos palhaços sem fronteiras, aparece o Pat Adams, certo? Não sei se também todo mundo conhece. Tem um filme do Robin Williams, incrível dele, para quem quiser conhecer também, ou quem assiste essa aula depois no YouTube. Mas o Pat Adams, aliás, ele é muito forte. Ele acabou de perder uma perna e ele está se tratando com riso. Acabou de perder a perna, ele vai apontar a perna dele e ele está levando isso com o maior humor do mundo, né? Então, você vivenciando isso, Palhaços Sem Fronteiras, trabalhando em situações de guerra, de vulnerabilidade nas comunidades. Aí comecei a juntar tudo e, lógico, o yoga do riso ele chega para somar a mala de ferramentas que um palhaço terapêutico pode ter na sua mala. O yoga do riso, hoje, quando eu conheço ela é entregue como um método, sim? Um método. E hoje está sendo desmembrado, aberto, modificado, e está muito vivo. Isso faz parte da natureza humana. Tudo bem que o Dr. Madan Kataria ele criou esse método, ele fechou o método, lógico, vem um doutor indiano, alia o yoga,
junto uma coisa e aí eu coloco tudo isso num lugar muito alternativo, muito de vanguarda, e eu começo a ver que muitas pessoas começam a procurar alternativas para fazer diferença no trabalho deles. Então, quando você fala do yoga do riso, é muito diferente. Então, é uma coisa para quem está na vanguarda, quem está querendo romper estruturas, ou quem está querendo romper bolhas, você falar em yoga do riso é como você vai chamar a atenção, né? É como uma palhaçaria terapêutica. Muitas pessoas no mundo não sabem que existe essa profissão. E é uma profissão. Na Argentina, é lei você ter palhaços terapêuticos nos hospitais. E é muito legal. Então, juntando tudo, eu acho que é isso. O yoga do riso, ele é mais uma ferramenta para a gente trabalhar com o riso, principalmente o riso como um todo. Eu acho que, no ponto de vista da associação, ela abraçar palhaços, terapeutas holísticos, risoterapeutas, líderes de yoga do riso, ela vai ganhar muito mais do que só ficar com o yoga do riso. Porque o yoga do riso, ela sempre vai enfrentar o preconceito. É muito avançado, é muito moderno, é muito fora da caixa falar em yoga do riso. Mesmo que ela é uma criancinha, ela tem 25 anos. É uma terapia, é um método muito novinho, é uma criancinha. 25 anos é muito novo, né? E acompanhando as sessões do Madame Katari, a gente vê que o formato ele vem se modificando, acompanhando outros líderes, que são mais legal do online, que a gente começou a falar nessa reunião aqui, William, do online, do presencial. Cara, o mais bacana é você ver pessoas da China, do Japão, praticando e vendo o que eles estão fazendo, né? Para quê? Para você modificar as suas sessões. Então, é isso. A minha história veio através disso. Eu cheguei no yoga do riso através do Sandro, juntando coisas de filósofos, de terapeutas, de médicos. E hoje eu posso dizer que eu sou formado em risoterapia através do Instrutorado Internacional de Risoterapia da Gabriela Mourão, que acabamos semana passada. Foram 6 meses lindos e maravilhosos. Eu me ausentei muito do movimento porque eu me concentrei para quê? Para juntar mais informações e trazer informação nova. É justamente isso que eu acredito que aquelas pessoas que querem mostrar que tem uma história, que são mais antigos, o bacana, eu acho que não é a antiguidade. O bacana é o que você está fazendo hoje, é o que você agrega hoje. Como que você incentiva as pessoas a praticar, como você é aquilo, como a gente começou falando hoje, o Dia Nacional do Riso, e muitos aqui nem sabiam que existia hoje o Dia Nacional do Riso aqui no Brasil, né? Mas acho que é isso. Não importa a história, tudo bem, ela tem uma importância, mas é importante o que você faz hoje. Qual é a tua causa, qual é o teu propósito, né? Eu acho que a associação, o início da associação é isso. O que eu estou fazendo hoje? Putz, eu estou quebrando minha cabeça, por exemplo, você, William, tá bom? Tá direcionado com o objetivo claro de criar uma associação. É isso. Isso é vanguarda. Isso que eu estou fazendo. Talvez você começou há 2, 3 meses atrás, mas você tem a energia, a sabedoria, a força, a convicção, a empatia de juntar um grupo e cutucar e colocar o dedo e discutir e rir e refletir. É assim que se fazem as coisas, né? Cutucando, reflexionando, bolando toda semana títulos novos. Para quê? Para trazer as pessoas, para aproximar as pessoas, né? Não adianta. Eu posso dizer, eu tenho 30 anos de palhaçaria e eu vou me apresentar hoje à noite e eu não tenho público que vem me assistir, as pessoas não riem, as pessoas vão embora no meio do meu show. O que adianta a minha história? Não vai adiantar nada. O que adianta é o que eu faço hoje, o que eu tenho hoje, o que eu tenho para acrescentar, o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para compartilhar. E olha, eu não estudei só isso, isso vem saindo, vem descendo, né, da cabeça, das junções, mas é isso. Acho que é isso. O importante é o que a gente faz hoje, o que a gente está se propondo para o futuro. Mesmo que eu não acredito muito no futuro, porque a gente tem que ser feliz no presente. A verdade está agora.
daqui a 2 horas, talvez eu desista de ser risoterapeuta, pare com isso, saia do Clube do Riso e vá fazer música erudita na Alemanha. Mas é isso, né? É isso que eu tenho para dizer. Não vou contar toda a minha história porque eu vou cansar, mas um pouco refletir em cima da associação e do rumo e do que a gente pode acrescentar, tá bom? Obrigado. Marcelo. Muito bom. Muito bom. Yeah! Marcelão, várias coisas. Primeiro, vamos falar de história, presente e futuro, porque tu acabou abordando as 3 coisas. E a gente sabe que o tempo não existe. Na verdade, a história ela não existe. Você vê o seguinte, a história ela é uma na hora que acontece, ela é ressignificada constantemente e ela interfere no presente. Então, ela é história ou é presente? Então, existe uma importância de um resgate histórico, porque atualmente, a história está mexendo com a gente. Essa história, eu não quero ficar focando nisso, mas ela tem um desafio a ser vencido em função do processo que aconteceu lá atrás. Presente é o que a gente está fazendo aqui. E futuro, cara, aí você é fundamental, meu camarada. Porque você colocou... Eu pergunto para você, você seria capaz de fazer um curso de palhaçaria terapêutica? Sim. Porque, cara, eu tenho quase que... não posso dar certeza, mas muita gente ia se interessar nisso. As pessoas não sabem. Você acabou de dizer, olha, o palhaço terapêutico não precisa fazer nada. A simbologia dele já é o trabalho. Entendeu? Isso. Mas as pessoas não sabem disso. E não sabem nem o que é simbologia. Entendeu? E talvez, cara, muita gente tem interesse em fazer um trabalho voluntário, mas não tem nem onde começar, não sabe onde começar. E aqui já está no meio. Entendeu? E isso vai agregar para a associação. Isso vai justificar. Um curso teu vai justificar melhor ainda a associação ter todo esse espectro. Então, é uma coisa muito porreta essa possibilidade de você. E outra coisa, você fala que conversa com isso, conversa com aquilo. Se você um dia puder convidar e fazer um programa em outro horário para trazer pessoas, lógico que aí vai ter que ter tradutor, coisa e tal, mas trazer pessoas que estão fora do nosso meio também é muito enriquecedor. Entendeu? Eu sei que você preocupado... Não, sensacional, William, muito bom, mas eu estou tentando com o Jeff Breyer e esses 2 caras, que eu acredito que eles fizeram parte do movimento quando o Dr. Madan Kataria começou o método dele, fechou o formato dele. O Jeff Breyer, ele estava com ele, eles estavam juntos, e eles tiveram esse encontro ali. Eu estou tentando articular com os 2, com o Jeff Breyer e o Robert Rivers, para a gente fazer uma coisa, porque eles adoram o Brasil, né? A gente fazer uma coisa e escutar essas histórias também, né? Lógico, trazer esses 2 caras vai ser lindo, porque são incríveis. Os métodos, o jeito que eles abordam o yoga do riso, eles para mim, eles refrescam o conhecimento que a gente tem da prática, né? Mas eu acredito isso também, com todo o respeito a quem já fez uma história com o yoga do riso no Brasil, né? Mas quando eu falo do que é importante o que você faz hoje, que você acrescenta hoje, para ver o que você está fazendo. Por exemplo, a Adélia que levantou a mão agora, ela está fazendo um projeto Viver Feliz. Então, beleza, isso é real, é hoje, está acontecendo hoje. Ela está com uma matéria que está mexendo hoje, que está viva, né? Que está escorrendo pela mão dela, ela está vivendo isso. Então, eu acho que, nesse caso, ela poderia acrescentar muito. Por quê? Porque está mexendo com uma coisa hoje, real, né? Como, por exemplo, os líderes que conduzem as sessões todo meio-dia. Putz, tem experiência, dá para escutar coisas e pegar histórias e acrescentar para quem? Para quem está vindo, para quem não entende nada, para que servem essas sessões de meio-dia, de 15 minutos? Como é que é isso, né? A Adélia levantou a mão.
E eu agradeço muito a Adélia, porque a Adélia, para mim, foi minha madrinha aqui. Ela me acolheu de um jeito, ela me mostrou caminhos incríveis, ela me apresentou a Gabriela, e eu te agradeço, sempre vou te agradecer. A figura incrível que ela... A Gabriela... A Adélia te apresentou a Gabriela, tá vendo como é que é a coisa? Pô, muito show mesmo. Olha só, Adélia, eu vou deixar tu falar, mas eu tô doido para saber, porque a Iete escreveu ali que ela fez sessões com a doutora Úrsula na Liberdade em Belo Horizonte, então, possivelmente, ela pode ser uma das mais antigas aqui e a gente não está sabendo. Ela está escondida, não conheço nem a Iete. Se ela quiser falar... Não, eu só queria pegar um gancho de duas coisas. Primeiro, obrigada, Marcelo. E meu propósito de vida é esse, sempre foi juntar, enlaçadora de laços, ou não sei como, juntar pessoas. Mas eu queria falar duas coisas. Nós temos também para convidar o Reinaldo Mirabal, ele está renascendo, porque ele está passando, além do seu problema de saúde, está passando por um momento de vida pessoal especial, porque ele separou, porque ele está lá, está sozinho. E não sei se vocês viram nas stories, ele tem aquele tema do método amor, que na verdade é amizade. Bom. E Reinaldo uma vez participou em um congresso com um líder que agora não lembro o nome, né? Eu acho que da Espanha, era um carequinha maravilhoso, que eu acho que tu participou, Marcelo, também, que o cara é muito antigo também no yoga do riso, muito. Ele é o presidente da Associação Internacional de Risoterapeutas, sim. Ele é colombiano, isso, sim. Porque meu mundo latino-americano tem muito risoterapia, além de yoga do riso. Na verdade, os risoterapeutas são da yoga do riso também. Então, podemos aprender muito com eles, para esta associação que vai juntar essas duas vertentes, que no final é levar algo terapêutico, né? Então, eu acho que é incrível que a gente possa fazer isso e mamar de todas as tetas. Sensacional. Inclusive, o Reinaldo está abrindo agora, vai começar em dezembro, ele vai dar um instrutor de risoterapia. Isso. Exato. Então, eu queria muito fazer, mas não consigo tanta coisa. Vou focar e depois vemos. E vou contar, esse programa Viva Feliz, que hoje realmente é aberto ao público, que vai ser aqui em Torres, vai vir, por exemplo, o secretário de Cultura do município do lado, vai vir o diretor de um hotel, não sei o quê. Então, sabem, está sendo em uma sala que foi oferecida como patrocínio pelo presidente da Associação dos Hotéis. Não vamos ter um monte de gente, mas acho que vão estar as pessoas que precisam depois divulgar um pouco esta energia de felicidade, que a gente está fazendo um leque um pouquinho maior. Não só risada e alegria e gargalhada, sino felicidade, que é a felicidade como um completo, né? Então, era isso. Beijinho. Passo a palavra para a Yeti, se quiser. Yeti, você deseja falar alguma coisa? Se não, tem problema, nós seguimos. Então, Karina quer falar. Oba! Bom dia, bom dia. Bom dia, Karina. Eu vou contar bem rapidinho a minha história do Yoga do Riso, que começou muito recentemente. Esse ano, durante a pandemia, eu comecei a ver o Sandro, né? No meu perfil, e daí me encantei. Antes mesmo de fazer o curso de Yoga do Riso, nas minhas lives, eu já trazia alguns exercícios do que o Sandro compartilhava. Daí eu fiz o curso, logo depois já fiz a minha formação, e logo em seguida comecei a fazer sessão de Yoga do Riso para crianças, voltado para esse público dentro do Clube do Riso. E também logo depois que eu terminei a formação, eu fiz uma jornada de 21 dias, chamada Alegria de Viver. Daí nessa jornada eu fiz várias lives, fiz uma live com o Marcelo Lujan, com a Annelise,
né? Que a questão do sorriso sempre para mim foi assim como uma entrada para o riso. Eu vejo o sorriso como um caminho para chegar no riso, né? Uma pessoa que está muito triste, deprimida, partir da depressão, da tristeza para o riso é um salto muito grande. Agora, se a pessoa coloca um sorrisinho no rosto, para o riso é um pulinho, né? Obrigado, Então, Karina. Eu te agradeço muito porque você faz isso, cara. Você é preciosa nisso. Você sempre coloca o sorriso e eu acho fundamental. Obrigado. Continua, cara. e fiz uma live também com o Sandro, com o tema Rir é ecológico, porque o Yoga do Riso ele traz sempre essa ideia de que a gente está contribuindo com a paz mundial, né? Mas quando a gente entende que a gente é vórtex de energia, que a gente está produzindo campo eletromagnético a cada momento, que a gente não vê, que é invisível, porque a maior parte do mundo é invisível, né? Mas que a gente está todo o tempo produzindo esse campo e que quando a gente fica alegre, quando a gente ri, a gente eleva a nossa frequência vibracional, a gente amplia o nosso campo eletromagnético e como a gente está conectado com a Terra, a gente está ajudando também a curar a aura planetária. Então, rir é ecológico. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu tenho divulgado muito pela internet é que a gente pode contribuir da nossa casa. A gente pode sorrir, rir e contribuir da nossa casa para curar o planeta. Isso é maravilhoso. Porque eu, há 22 anos, eu faço uma personagem que se chama Reciclade. Então, a Reciclade sempre trazia a questão do cuidado com a água, do cuidado com os resíduos, de plantar, consumo consciente, né? Trazer essas práticas, que são práticas importantíssimas para a gente construir um mundo mais sustentável, né? Mas, quando eu conheci o Yoga do Riso, eu percebi que o riso e o sorriso, né? O sorriso e o riso são as práticas principais no sentido da gente ter saúde mental. E quando a gente está com a saúde mental, a saúde espiritual, a gente está com a saúde no corpo também. Esses corpos estão interligados, né? A mente, o corpo, o espírito. E quando a gente sorri e ri, a gente meio que alinha, né? A gente tem aquela música que eu falo do sorriso, que eu digo que o sorriso, o riso, eles alinham a mente com o coração. Então a gente alinha a nossa atenção com a nossa intenção. E quando a gente ri de propósito, a gente coloca a intenção, eu estou rindo pela paz mundial, eu estou rindo pela cura do planeta, eu estou rindo para irradiar para as pessoas, sabe? Então, isso tem uma energia muito forte, muito forte. Então, a partir daí, eu sou uma divulgadora do Yoga do Riso, do sorriso, e quero cada vez divulgar mais. E eu acho importante isso da gente estar associado e ver que tem várias pessoas nesse movimento, porque tem muito preconceito ainda com o riso. Muito preconceito. As pessoas acham que, porque vocês estão rindo lá no Clube do Riso, é tudo louco, quem está lá é tudo louco. Não perceberam que a gente... Porque essa coisa do rir sem motivo. Eu prefiro, ao invés de rir sem motivo, achar motivo para rir em tudo. Sabe? Acho que é uma mudançazinha de chave. Eu não estou rindo sem motivo, eu estou achando motivo porque eu estou respirando, porque eu tenho uma cama boa para dormir, porque eu tenho um chuveiro. Imagina quantas bilhões de pessoas no mundo não têm chuveiro, sabe? Então, achar motivo nas pequenas coisas. Essa flor, olha que linda essa flor. Ou o passarinho, ou a borboleta. Tudo é motivo para a gente rir. Isso dá até uma emoção, né? Tudo é motivo para rir. Essa é a, como é que dizer, a hashtag. Tudo é motivo para rir. Então é isso, gente. A minha história no Yoga do Riso faz pouquinho tempo que começou, mas eu espero que eu leve ela para toda a eternidade. Karina, você é realmente especial. Tu veio para fazer diferença, cara. Pô,
você começou falando de energia. Cara, é engraçado como é que, quando você fala de energia, você está falando ao mesmo tempo do riso, está falando de ecologia, e a ecologia, cara, é muito engraçado, que eco é casa, elogia é estudo, né? Só que, cara, você também abordou a nossa principal casa é o próprio corpo. Então, essa associação que você faz, cara, esse mergulho que você dá, cara, ele tem que ser... É outra coisa, a gente está habituado a ver os aspectos mais diretos do riso. Risoterapia, palhaçaria e yoga do riso. Mas ecologia do riso é outra coisa que, cara, tem que ser objeto de um estudo profundo do nosso trabalho, como associação, entendeu? Porque o riso sozinho, ele, na verdade, não existe. Tem uma série de coisas que são campos da inspiração do riso. Então, com certeza, cara, a ecologia já é um movimento que já tem um tempo, veio para ficar e cada vez mais importante. Então, cara, a gente só tem que rir o tempo inteiro mesmo. E você vê essa nuance que você falou de rir sem motivo, é uma coisa que realmente pode prejudicar. As pessoas falam, pô, tá rindo aí à toa, o mundo está acabando e você está aí rindo? Tanta desgraça, tanto não sei o quê. É uma coisa que quem ainda não se afinou com o movimento vai utilizar dessa argumentação para tentar derrubar. Então, a gente realmente tem que ter um cuidado com isso. E a Iete não quis aparecer, rapaz. Bom, também, cara, na verdade, já são 8h25. É engraçado como é que, às vezes, a coisa flui aqui, vai acontecendo com esforço, com a participação de todo mundo. O que eu queria pedir para vocês, gente, agora, você vê o seguinte, lá dentro da associação, semana passada, o Marcelo Pinto se ofereceu para fazer um trabalho mano a mano ali com cada um. Já deu um salto na quantidade de pessoas, pelo menos, que adentraram no grupo da associação. Então, vou pedir para todo mundo que está aqui fazer o mesmo. Quando estiver conversando, quando estiver trocando com alguém, pô, entra lá na associação, vamos conversar a respeito disso. A associação não é um fantasma, não vai devorar ninguém, vamos lá. É importante a sua participação, valoriza, porque, às vezes, no bate-papo ali individual, ali só entre duas pessoas, a coisa flui melhor do que aqui, que a coisa fica parecendo que é marketing, que eu estou querendo colocar alguém para fazer alguma coisa. Então, vamos usar esse formato de comunicação para estimular, porque eu sei que o Marcelo Ludian e a Karina são parceiros, o Paulo também, são pessoas que estão ali acompanhando o dia a dia da associação, mas todo mundo pode contribuir. E a gente já vai, cara, com isso, treinando serviço voluntário. Seja voluntário da associação que vai ser voluntariosa. Vamos lá, Ri? Tem que mudar um pouquinho o horário da reunião. Já vi várias pessoas que é tarde para eles, às 8h, 8h30. Eu sou uma, que o tic-teco não funciona nessa hora mais. Pois é, mas você mesmo acabou de dizer que aqui não funciona porque é muito cedo. Não, mas estamos falando para mim sim funciona cedo, mas de tarde talvez se fosse às 6 ou às 7, porque são 2 horas e pouco, né? Então, mas a maioria determina, né? Como numa democracia. Bom, a gente vai resolvendo isso. Na verdade, eu estou a fim de propor um que comece às 6h30 e acabe às 10, que aí quem funciona às 6h30 vai às 6h30, que é a cara do Marcelo. E aí vai trocando, vai criando uma dinâmica que vai entrando, vai saindo gente, até que fique o dia inteiro falando sobre riso.
Ha 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 ha.